Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. É muito bom estar aqui na casa da nossa querida irmã Teresa Dávila para mais um trabalho. Como falou a nossa irmã Inês, hoje nós estaremos falando sobre a criança como símbolo. Está inserido no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os que têm puro o coração. Então a criança vai simbolizar esta pureza de coração. Mas uma das mais perturbadoras e intrigantes perguntas existenciais da humanidade é: qual é o objetivo da minha existência, da minha vida? O que eu estou fazendo aqui neste planeta, né? Kardec também faz essa pergunta aos espíritos. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Porque sabemos que o espírito é, uma vez criado, imortal. Então, qual é a necessidade dele receber aqui o corpo físico, como estamos aqui nós? Aí respondem os espíritos da codificação: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Eu acho que é um projeto divino. Quem sou eu para saber o projeto de Deus, né? Mas, quem sabe, deve ser um projeto de Deus para nós. Que nós vamos buscar a nossa perfectibilidade. Essa é a resposta da primeira parte desta pergunta que Kardec faz. Essa resposta se alonga. E se vocês olharem o Livro dos Espíritos, pergunta 132, terão mais bases, né? Chegar à perfeição é buscar os caracteres, as qualidades morais e intelectuais que farão de nós pessoas de bem, pessoas melhores, pessoas venturosas. Como construir este homem e esta mulher de bem? Qual é o caminho, qual é o rumo, qual é o norte? Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu custei a entender esta última frase. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para mim o correto seria: ninguém vai ao Pai. Vamos ver por que mais tarde, no decorrer. Jesus é o caminho e o Evangelho, a boa nova, é o roteiro que devemos seguir. Vivenciá-lo, pois, é a verdade que eleva o espírito e por isso devemos estudar e, mais ainda, vivenciar o Evangelho. Buscar a perfeição é o nosso determinismo. É buscar a felicidade. Não a felicidade do corpo, dos sentidos, porque isso ainda não é aqui deste planeta. Essa felicidade efêmera, passageira, mas as qualidades que tornam a alma leve, livre, tornando venturosas e bem-aventuradas. Isso é que nós devemos procurar. Essa é a proposta do Cristo, de Deus, nos melhorar, buscar a nossa perfectibilidade. É isso que ele esteve aqui há 2000 anos, trazendo para nós. Jesus fez convite quando recitou o poema das bem-aventuranças. Vimos isso há 2 semanas atrás, mas de novo, porque nunca é demais este convite de Jesus. O evangelista Mateus anotou estas bem-aventuranças no seu Evangelho, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Estão ali as bem-aventuranças. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, com, claro, influência dos bons espíritos, ele tem 5 capítulos no Evangelho
destinados a bem-aventuranças. Então deve ser importante isso. Se o Evangelho é o caminho para a nossa procura da felicidade, então podemos considerar as bem-aventuranças como sendo uma escada ascensional que nos levará às culminâncias a que Jesus nos propõe. Bem-aventurados os aflitos, ele disse. Agora sabemos, graças à doutrina espírita, que a aflição não é nada mais do que uma oportunidade redentora, é um acerto de contas na contabilidade divina. Bem-aventurados os pacíficos ou os pacificadores, os que são brandos, os que lutam pela paz, pela brandura em seus corações. Lutam contra o ódio, os preconceitos, contra o rancor. Lutam pela sua paz interior e exterior. Podemos dizer pela paz do mundo também. Bem-aventurados todos que buscam então melhorar-se dia a dia. Jesus prometia àqueles que fizessem a vontade do Pai que ganhariam o reino de Deus, ou o reino dos céus. Como vimos também no encontro anterior. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, onde diz: interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, Jesus, em resposta, disse-lhes: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão: vede aqui, vede ali, vede acolá. Pois o reino de Deus, disse Jesus, está dentro de vós. Então aqui se explica aquele ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora eu entendi, não é vai, é vem. Por quê? O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós, mas encontra-se oculto pelas florestas do egoísmo, pelas montanhas do orgulho, as névoas da vaidade, os pântanos da indiferença e o deserto do amor. Temos que então combater isto. É a conquista que devemos nos empenhar. Vencer estes obstáculos, retirá-los do nosso íntimo, desvendar este reino que nós todos temos aqui dentro de nós. Foi por isso que Jesus esteve aqui há 2000 anos. Então devemos segui-lo, seguir a sua proposta redentora. Neste capítulo 8º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz uma passagem narrada por Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, onde tem aquela citação de Jesus. Estando as crianças brincando junto com Jesus lá em Cafarnaum, ele disse: deixai que venham minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para as que se lhes assemelham. Os apóstolos não estavam deixando as crianças chegar perto de Jesus. Ele disse: não, deixa, venha a mim. E completou: digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Portanto, uma das condições para conquistar o reino de Deus está eclipsado pelas nossas mazelas, é manter o nosso coração como o de uma criança. Porque a criança deve ter o seu coração limpo, seu coração ordeiro. Kardec, no item 3 deste capítulo, vai nos dizer que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. A criança não tem isso. Ainda não. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema, como símbolo desta pureza, do mesmo modo que a toma como o da
humildade. Símbolo. Nós também temos símbolos aqui. Símbolo da nossa pátria, a bandeira, o hino nacional, quando estivermos em outros países, né? E vemos a bandeira lá, que bom, é um grande símbolo, nos lembrando da nossa pátria. Então vamos nos lembrar da nossa pátria, nossa verdadeira pátria, é a pátria espiritual. Por isso que temos que guardar o nosso coração limpo, sadio, porque lá nós não temos máscaras no plano espiritual. Não temos como nos esconder. Temos que mostrar se somos puros ou não. Como nos lembra Kardec, Jesus já havia tomado a criança como símbolo. Já estudamos isso há 2 semanas atrás. Quando Jesus respondeu a Benjamim. Benjamim era um judeu, comerciante de púrpura. Ele pertencia à classe dos fariseus. Estando reunidos lá na praça, ele perguntou a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus vai responder. Chamando um menino, colocou-o no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. Tem uma pequena história, quer dizer, uma grande história, está constando nesse livrinho aqui. Testemunho pelo Cristo. É a história de Inácio, depois apelidado de Inácio de Antioquia. Ele foi um grande lutador das primeiras igrejas. E ele conta, quando tinha 4 anos, ele era órfão em Cafarnaum. Ele ouviu um chamado. Era Jesus abrindo os braços e chamando a ele. Colocou-o sobre seus joelhos e disse textualmente para ele. Ele era órfão à época, eu acho que eu já disse, né? Olá, amigo da alma, como vais? Que bom que retornaste. E essas frases Inácio nunca mais esqueceu. Ele tinha 4 anos na época. Inácio, lembrando disso, pensou na dúvida que por esta lembrança sempre passará a carregar consigo. Por quê? Porque ele havia falado aquilo? Ele já conhecia? Porque ele falara em retorno? O que ele quisera dizer com isso? Essas cogitações que fazia sempre, mesmo já agora amadurecido, com seus 38 anos de existência física. E ele, relembrando aquele momento, há 34 anos atrás, lembrou o restante que Jesus havia dito. Aquele que quiser entrar no reino dos céus, que seja como uma criança, sem malícia, sem presunção, sem astúcia, sem vivência ou experiências negativas na direção do seu próximo. E parecia também ouvi-lo concluir: o reino dos céus é para aqueles que a esta criança se assemelham. Inácio de Antioquia tornou-se um dos maiores defensores das igrejas nascentes, porque naquela época os judeus haviam perdido o seu templo, então eles procuraram locais onde fazer as suas práticas religiosas. E como as primeiras igrejas normalmente eram nas sinagogas, havia uma grande influência judaica sobre o Evangelho. Então,
Inácio e João, o evangelista, tornaram-se os grandes defensores para que nós estivéssemos o Evangelho, a Boa Nova, como ela está agora, no Novo Testamento. Egoísmo e orgulho, as duas chagas da humanidade, como nos diz Emmanuel, e o que devemos combater com todas as nossas forças. Por que Jesus toma então como exemplo e símbolo a pureza e a humildade uma criança? Porque a criança é um espírito antigo. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição, diz Kardec, poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. E aqui, no nosso planeta de provas e expiações, a gente ainda não conta com espírito puro. Talvez tenha, em missão, como Jesus aqui veio. Mas não temos aqui exemplos de pureza. Excepcionalmente, um Chico Xavier, uma Madre Teresa, né? Mas no nosso dia a dia, aqui conosco, qual é o melhor exemplo a não ser uma criança? Então esse é o símbolo da pureza. Vamos buscar então no Livro dos Espíritos, nos capítulos que fala sobre a volta do espírito à vida corporal, resposta à questão 385, para explicar por que Jesus, quem sabe, né, explicação nossa, deu a criança como exemplo, como símbolo. Ele consta a seguinte resposta: os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. É o objetivo nosso. E na questão 385, a resposta: as crianças são seres que Deus manda a novas existências, para que não lhes possam imputar excessiva severidade, dá-lhes Deus todos os aspectos da inocência, ainda quando se trata de uma criança com os maus pendores. Cobrem-se-lhes as más ações com a capa da inconsciência. Então, para que a gente ame uma criança, para que a gente receba, ela vem aqui com essa capa da inconsciência, com essa beleza de uma criança. A delicadeza da idade infantil as torna brandas, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-las progredir. Os seus pais ou aqueles responsáveis por ensinar aos pequenos, né, as boas leis e tudo aquilo que fará daquela criança um verdadeiro filho de Deus. Nessa fase é que lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal dever que Deus impõe aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. E agora eu pergunto: qual o pai, qual a mãe que não se sensibilizou a pecar no colo pela primeira vez a um filho seu? Não é emocionante? É lindo. Eu me lembro. Mas vamos voltar ao nosso capítulo 8, no item 3, Kardec escreve: a criança, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí Jesus não dizer de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para as que se lhes assemelham. Aquelas que se assemelham às crianças, que têm os mesmos pendores. A criança é o modelo que Jesus escolheu para nos dar como exemplo e símbolo da maneira de como nós devemos nos comportar. No item 4 deste capítulo 8,
Kardec acrescenta: tudo é sábio na obra de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura maternal lhe pode oferecer. Ternura que se acresce dando a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, o seu filho é sempre um anjo, e assim é preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, se em vez da graça ingênua se deparasse com aquela criança, que tem os traços infantis, aquela belezinha, se visse ali um caráter viril, as ideias de um adulto, ou ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Ao fim deste item 4, Kardec conclui dizendo: o espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Porque é a partir da adolescência que a criança vai recuperar aquelas tendências que ela tinha em vidas passadas ou adquiriu agora. Vai depender muito da educação recebida, das informações recebidas, do como proceder. A criança é obra do Criador, nos mostrando que temos a capacidade de voltar a ser puros e humildes, pacíficos e tolerantes, como éramos na nossa infância. Basta que trabalhemos para modificar os nossos maus caracteres e resgatar os bons princípios que herdamos do Pai Divino. Pois, tal como conta Jesus na parábola do filho pródigo, malbaratamos muitas vezes a nossa herança divina. Que voltemos à casa do Pai, nosso reino interior, e vamos alicerçar na rocha esta construção do amor, da paz, da tolerância, do perdão, da humildade, da simplicidade, da fraternidade. Quanta fraternidade que está carente o mundo. Temos nações em guerras. Como falta amor, fraternidade ainda. A criança sempre será uma advertência para o nosso comportamento, um espelho que nós devemos nos refletir. No item 18 deste capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem assinada por João, o evangelista, aquele que privou com Inácio de Antioquia a sua casa, junto a Maria de Nazaré. Diz João: disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade essas palavras. Não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Cristo não chamava: vinde a mim as criancinhas somente, não. Ele chamava todos nós, todos aqueles que ainda sofrem, todos aqueles que ainda estamos aqui em provas e em expiações, todos aqueles que ainda têm alguma coisa a resgatar ou a se acertar perante a lei. Jesus chamava a si, diz João, a infância intelectual da criatura formada, o adulto, os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade,
que se exerce em torno dela e por ela. Então, não era só a criança, era nós mesmos que Jesus sempre chamou. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Queria, diz João aqui, que os homens fossem a ele com a confiança daqueles entezinhos, daquelas crianças de passos vacilantes, cujo chamamento conquistara para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. O amor materno é o amor mais sublime, eu acredito. É o que mais se aproxima daquele amor que Jesus tem por nós. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade, diz João. E no item 19, temos uma outra mensagem de um Espírito que se assina Espírito Protetor. Uma belíssima mensagem também. Ele também inicia da mesma forma. Deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Esses pequeninos somos nós, somos os fracos de vontade, pois Jesus tem um alimento que nos fortifica. São os tímidos e os débeis que necessitam de amparo e de consolo. São os sofredores, os aflitos, como já dissemos. Mas é um grande sentimento que nós devemos ter, o sentimento do amor. E ele diz assim, esse Espírito protetor: se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não os podem atacar. E vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo o que lhe possa manchar a pureza. Dia a dia sentireis que o fardo da matéria se torna mais leve. E como um pássaro que voa nos ares e não se lembra da terra, subireis incessantemente. Subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se impregne da verdadeira vida no seio do Senhor. É um poema. Assim, se continuarmos firmes na vontade de desenvolver o amor em nós, caindo muitas vezes, mas levantando tantas vezes, mais rápido. E eu, começando sempre, custe o que custar, um dia, não importa quanto, nos veremos libertos de todo e qualquer sentimento negativo e refletiremos, então, somente o amor. O amor que Cristo tem por nós, o amor que o Pai tem por nós. Este é o sentimento maior. Foi o que Jesus nos trouxe aqui há 2000 anos. Amai o Pai sobre todas as coisas e amai o próximo como gostaríeis fosseis amado. Ou amem-se como eu vos amei. Diante de tal conquista, como ficam as nossas dores e sofrimentos da terra? Passageiros. Tudo passa aqui na terra. Então, tenhamos confiantes que as vicissitudes, as dores, vale muito pouco se perseverarmos na manutenção daquela meta que Jesus nos convidou. Vamos nos aperfeiçoar, vamos nos melhorar moralmente e intelectualmente. Esse é o nosso destino. Que Jesus nos ampare nos nossos bons propósitos
hoje, amanhã e sempre. Obrigado pela vossa atenção.